gente não fala. Arruma um pedestal para mim. Que é algo que habitualmente nós não falamos. Mas às vezes é importante que também venhamos a falar desse tema. Por quê? Porque ele tem a ver com a igreja, ele tem a ver com a nossa vida também, com o nosso desenvolvimento, no que diz respeito à vida espiritual e à vida material com Deus, entendeu? Então nós vamos falar hoje sobre dízimos e ofertas. Eu peço aos irmãos um pouquinho de paciência, porque hoje o pastor está que nem aquele lutador de boxe, todo duro. Já ouviu falar no todo duro? Só estou conseguindo olhar para frente. Me apareceu uma artrose na cervical, está tudo inflamado. Então, até para fazer movimento para um lado para o outro está difícil. Tá bom. Tá bom. E aí nós vamos... Não dá nem para fazer, está que nem robô. Mas devagarzinho a gente vai. Eu quero que alguém pegue a Bíblia, leia em Malaquias, capítulo 3. Vamos fazer uma leitura? Quem achar pode ler do 8, 9 e 10. Malaquias. Pode passar a página, Alexandre, por favor. Passa aí no slide. Quem achou pode ler. Malaquias 3, 8, 9 e 10. Pastor Marcelo vai ler. Som. Malaquias 3, 8, 9 e 10. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então vamos lá, vamos entender o que é o dízimo. O dízimo, ele começa no Velho Testamento, tá? Dízimo vai começar antes da lei mosaica. Como é que o dízimo se inicia? Você vai ver os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, vão iniciar esse tipo de oferta, de dízimo, sem que houvesse uma lei que mandasse, alguém que impusesse. Ou seja, como é que o dízimo se inicia? Se inicia partindo do coração do homem para Deus, numa fidelidade. Aí depois tu vai ver ele sendo posto dentro da lei como um dispositivo que Moisés colocou. Mas ele é antes da lei. Então o dízimo é algo que era feito no início pelos patriarcas pela fé. Então dízimo não é de lei, dízimo é de fé. Dízimo ele vem antes da lei. Então quer dizer que os homens que dizimaram a Deus, dizimaram pela fé, acreditando que Deus os abençoaria. Então o princípio do dízimo é fé. Para dizimar a gente tem que ter fé, tem que acreditar no que a gente está fazendo, correto? O texto que nós lemos de Malaquias, você sabe que Malaquias é o profeta pós-cativeiro. O povo havia sido levado cativo, passou-se 70 anos, ficaram escravos e agora eles estavam novamente na sua terra. O profeta Ageu, o escriba Esdras, Neemias, todos eles escrevem no período em que o povo está se reerguendo. De que maneira? A preocupação de Neemias era restaurar os muros, restaurar as portas, restaurar a cidade. Correto? Esdras, a preocupação de Esdras é estabelecer a lei perante o povo. E Malaquias agora está dizendo que o povo deveria fazer o quê? Aquilo que o povo sempre fez. O povo, como escravo, não tinha como dizimar. Eles ficaram 70 anos no cativeiro. Então, se eles estavam voltando agora do cativeiro, Malaquias está dizendo a eles para que eles novamente voltassem a fazer aquilo que era feito normalmente, né? O dízimo, como está aí, cadê a... Está dando para vocês verem na tela aí? Tá? É que essa aqui parece que está desligada. A palavra dízimo significa
décima parte, um 10avos, né? Uma parte que você destina. Isso no Velho Testamento, quando Moisés colocou lá, era um dispositivo para quê? Quando o dízimo era dado, esse dízimo entrava para a casa de Deus, os levitas sacerdotes eram mantidos. Qual foi a única tribo que não teve herança entre o povo? Tribo de Levi. Por quê? Porque essa tribo seria uma tribo para viver no serviço a Deus. Então, todo sacerdote era da tribo de Levi, todo levita tinha que ser da tribo de Levi. Então, eles eram os responsáveis por armar, desarmar o tabernáculo, fazer os cultos, fazer todo aquele rito que havia das ofertas contínuas que o povo trazia a Deus. Então, isso era um trabalho para os sacerdotes levitas, correto? É uma atitude de gratidão e fidelidade a Deus. O texto de Malaquias nos manda entregar o dízimo na casa do tesouro, que sabemos ser a igreja. E isso significa que não podemos administrar o próprio dízimo e sim entregá-lo. Porque o que acontece? Quando eu congrego no local, o que me faz ser parte de uma igreja? Filiação. A filiação vem através do quê? Do batismo. Eu passo a ser arrolado como membro daquela igreja, e a partir do momento que eu sou membro de uma igreja ou de qualquer organização, isso funciona até no meio das religiões, você passa a ser uma pessoa que tem direitos e deveres. Os seus direitos estão garantidos estatutariamente, e os seus deveres da mesma forma. Por quê? Porque a igreja é um corpo, e nós somos membros, e nós somos muitos membros. Então, a igreja como um corpo espiritual, ela tem uma estrutura espiritual e física. A estrutura espiritual da igreja não tem erro, não tem dolo, não tem nada que a gente possa atribuir à parte espiritual. Agora, a gente vai encontrar a humanidade na parte física. A gente vai olhar para o ser humano. E na parte física, estrutural, que você vê prédios, aqui, ó, as cadeiras, os instrumentos, a luz, a água, o ar-condicionado, tudo que há aqui dentro, toda essa estrutura, ela é mantida através dos dízimos e ofertas, porque é uma estrutura física, que precisa de CNPJ, que precisa estar toda em dia para estar funcionando de acordo com a lei, para que ela realmente exista. Uma igreja que não tem CNPJ, uma igreja que não tem estatuto, ela não é igreja, ela não existe como igreja, é algo fictício. E por incrível que pareça, existe lugares que a gente já tomou conhecimento de que existem igrejas que funcionam, que não têm CNPJ, muito menos estatuto social. Então, na verdade, é um meio clandestino de funcionamento. Você precisa estar regularizado junto à Receita Federal. Então, se a igreja é uma pessoa jurídica, a igreja é o corpo místico de Cristo, é o corpo espiritual, mas ela também é uma parte jurídica que ela responde junto à sociedade, correto? A igreja, vou passar para você, a igreja, ela não responde se você cometeu alguma loucura lá fora, porque é individual, é você. Como também você não responde se a igreja fizer alguma loucura também, porque você não pode responder pela loucura de quem está à frente da igreja. Então, o estatuto, ele justamente faz isso para defender ambos no que diz respeito à vida financeira da igreja. Fala. Não, porque ela não vai funcionar como espaço físico. Ela vai funcionar só como corpo. Ela não vai conseguir se estabelecer fisicamente num espaço e dali poder congregar e poder multiplicar, não. Ela vai funcionar como um corpo espiritual, que eles vão ter um trabalho de missões para tentar ganhar pessoas sem que eles estabeleçam local físico, porque é proibido estabelecer local físico na Índia, na China, na Coreia do Norte, esses países que o comunismo impera. As igrejas lá não têm como, porque existem as leis nesses países que vigoram em cima de que
o princípio não tem a ver com a religião, tem a ver com o existencialismo. Penso, existo. Então não existe nenhuma essência que precede a existência precede a essência dentro do pensamento existencialista. Vamos lá, na parte de baixo ali, o nosso compromisso é de 10% de toda a nossa renda, mas o compromisso de Deus é das bênçãos sem medidas. A Bíblia fala sobre isso. O que eu faço com o dízimo? Eu vou lá e dizimo. Porque a gente precisa... eu acho que tem muitos anos que a gente não fala sobre isso na igreja, né? A gente não é uma igreja que fica o tempo todo puxando por esse lado materialista. Mas, de vez em quando, a igreja fala por quê? Porque a igreja também, como instrumento educador, ela precisa ensinar os seus membros e estimular os seus membros a experimentar o princípio da fidelidade que a Bíblia garante. E se a gente quer que uma igreja cresça saudável e ela seja fiel em todos os aspectos da sua vida, um desses aspectos é a fidelidade que eu tenho a Deus. E você vai experimentar, porque a Bíblia diz que Deus derramaria sobre a vida daqueles que creem, porque esse é um ato de fé, bênçãos sem medidas. Ou seja, a fidelidade move a mão de Deus. Mas eu faço isso como uma barganha? Não, eu faço porque... Não, a gente vai ver aqui ao longo desse estudo aqui, que isso não é uma troca, tá? O princípio de ser dizimista não parte daquilo que eu estou esperando receber alguma coisa, parte da minha gratidão do que eu já tenho, do que eu já recebo. Então, na verdade, a Bíblia deixa bem claro que dízimo é uma devolução daquilo que eu, na verdade, já ganho, já tenho, e eu tenho o prazer de dizimar e ofertar aquilo ali. Vamos lá. Tudo pertence a Deus, que não necessita de nada. Salmo 50, de 10 a 12. Ou seja, meu irmão, Deus precisa do meu dinheiro? Não. Deus não precisa de dinheiro, correto? A gente precisa de dinheiro, Deus não precisa de dinheiro. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata, correto? Agora, dinheiro é uma coisa que se refere à fé? Sim. Porque fé você não precisa acreditar? Para que alguma coisa aconteça, você tem que acreditar. E ser dizimista também não é um meio de você acreditar no que você está fazendo, é uma forma de você também aprender a desenvolver fé. Por quê? Você está dizimando e ofertando, crendo que Deus vai fazer prosperar a sua oferta. Então, é um meio de estímulo de fé também, você dizimar e ofertar acreditando. A forma que Deus escolheu para o servirmos com os nossos bens foi com os dízimos e ofertas. Vou pedir para alguém ler 2 Crônicas 31, de 5 a 10. Pastor Marcelo, que já está com o microfone ali. 2 Crônicas 31, de 5 a 10. Enquanto o pastor Marcelo vai procurando, ali embaixo eu vou ler: mesmo antes da lei, o dízimo já era praticado como um ato de fé, como eu disse para vocês, através de Abraão, Isaque e Jacó. 31, de 5 a 10. Então, os patriarcas, todos eles prosperaram. Por quê? Porque quando eles saíram nas peregrinações, eles disseram: se o Senhor nos abençoar no meio do caminho, nós então daremos dízimo de tudo. Pode ler, pastor. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, e de mosto, e de azeite, e de mel, e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões,
Bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadoque, lhe falou, dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Você vê que nos dias de Ezequias, o povo compreendeu, e o povo ofertou e dizimou. O que era o dízimo daquela época? Era um fruto que se tirava da terra, era de um animal que se tinha. Por quê? Porque era a moeda corrente da época. Então, pegou-se lá do cacho lá de banana, 10 cachos, eles tiravam um cacho daquele e levava como uma oferta a Deus. Aí você fala assim, ué, mas tem pessoas, e aí a gente ouve por aí, mas eu vejo que a igreja faz isso ou aquilo, pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O fato das pessoas errarem, o fato das pessoas às vezes darem escândalo por aí, não muda aquilo que Deus estabeleceu. A Bíblia diz que todos vão prestar conta perante Ele. Então, todos aqueles que fizeram de má fé e administraram errado, esses aí podem ter certeza, naquele grande dia, suas obras sofrerão detrimentos, como diz a Bíblia. Esses aí vão pagar. Agora, a gente não pode pegar por uma minoria e querer fazer isso como uma regra geral, porque a Bíblia é contrária a isso. Pelo contrário, o ato de dizimar é justamente para não termos um coração avarento. O dizimar é um desprendimento, meu irmão. E a gente precisa aprender a ser desprendido. O segredo, meu irmão, quando a pessoa experimenta, é ela fazer aquilo de maneira espontânea, sem esperar troca. Deus te abençoa muito e você vai vendo a coisa acontecer. Então, assim, mas eu vejo essas pessoas que fazem mau uso, que a Bíblia também deixa bem claro, o que os filhos do sacerdote Eli faziam? Ofne e Finéias. Eles tiravam da parte melhor, que era para ser ofertada, e retinham para eles. E ofereciam o pior, ofereciam as gorduras para Deus. E o que aconteceu com eles? Se você for olhar a história de Eli, dos filhos dele, infelizmente, por Eli ter sido omisso e pelos filhos deles terem feito o povo desprezar o sacrifício a Deus, porque quando eles iam lá levar a oferta, eles metiam a mão assim, ó, o garfo tomava e pegava a parte que convinha a Deus para eles. Então, essas pessoas que fazem isso, elas vão prestar conta. Não, naquele momento foi um ato. Judas, ele era materialista, né? Então, quando ele viu aquele ato, entre aspas, de desperdício, tipo assim, se a gente pegasse esse óleo aí, o que ela derramou ali, a gente venderia, conseguiria uma boa parte para dentro daquilo que eles faziam. Mas aí Jesus destacou para ele que naquele momento não era uma questão financeira ou de dinheiro, foi uma questão de que aquela mulher pegou algo que era muito precioso. E ela não pensou duas vezes, ela quebrou, foi lá, lavou os pés de Jesus com aquele unguento que era precioso. Então Jesus quis enfocar aquilo, não falando de dízimo e oferta ali não, tá? Quis enfocar naquele momento uma oferta que aquela mulher deu, no meio de todo mundo, aonde Jesus estava ali, no meio de pessoas importantes, ninguém fez nada, e aquela mulher pegou algo muito caro, tacou ali, e num ato de adoração, num ato
de se expor ali perante todo mundo, ela não se preocupou. Ela quis fazer aquilo ali para aquilo que ela considerava que era o melhor para o seu Senhor. E aquela mulher foi vista, porque ela fez de todo o coração. Judas, ele era o tesoureiro do colégio apostólico. Então, para ele, naquele momento, como tinha uma visão materialista, ele pensou assim, bem, essa mulher está doida, ela está desperdiçando algo valioso. Isso na cabeça do materialista. Aí vamos trazer, já que você falou em relação ao dízimo, é o que as pessoas às vezes falam assim, pô, mas aquele fulano deu R$1.000 de dízimo. A pessoa fala com dor no coração, mas a pessoa não sabe que para ele dar R$1.000 de dízimo, ele ganhou 10.000. E daquele dízimo que ela dá, a vida dela vai cada vez mais prosperar. Por quê? Porque eu preciso sempre olhar pela ótica do que eu recebo. Por exemplo, eu já contei isso é verídico, é verdadeiro. No século XIX, 1800 e pouco, um homem chamado William Colgate, ele era um funcionário de uma casa de sabão. Aquela casa de sabão ia falir. Ele, como fez uma sociedade com o dono, com o tempo comprou aquela casa de sabão e depois começou a criar produtos de pasta de dente e outras coisas que vocês conhecem hoje como Colgate, que é uma empresa já bicentenária. Então, assim, aquele homem, ele era cristão e ele começou a dizimar na empresa dele. Eles foram crescendo, eles estão nos 5 continentes do mundo e chegou uma época que a família prosperou tanto, que o grupo Colgate hoje destina 90% do que ganha para missões. Porque eles são milionários, o dinheiro para eles já é um detalhe, já não é aquela coisa é essencial para eu sobreviver, não, eles têm mais do que eles precisam para sobreviver, é um grupo milionário. Então hoje eles mantêm, e eu tenho certeza que o galardão dessa família vai ser muito grande, por ter entendido que começou lá com William Colgate, depois veio de toda a família e continuam fazendo isso. Entenderam o princípio que entrou dentro da casa da família. Todos prosperaram e ficaram ricos. Isso é para poucos. Porque entender isso lá no início que é o complicado. A gente não está falando de uma pessoa que começou a dar depois que teve tudo. A gente está falando de uma pessoa que começou a dar quando não tinha nada. E isso é fé. É você compreender que Deus vai abençoar você por aquele ato, que você tem um princípio que regula você, que se chama fidelidade. E você quer ser fiel a Deus sobre todas as coisas. Então, a gente vê a história, está até aí, vê se faliu. Já tem mais de 2 séculos aí. E não vai falir porque Deus tem mantido eles, porque eles têm mantido obras. Você acha que Deus nos prospera para quê? Por que você acha que quando chega um tempo que Deus vai dando muito dinheiro para a pessoa e a pessoa entende aquilo ali? Porque ele sabe que ele vai passar por aquela pessoa, ele vai ser um canal. Ele vai usar aquela pessoa para ajudar pessoas, para sustentar pessoas, para abençoar. O dono disso aqui é o doutor Milton Afonso, ele está com 102 anos, está vivo, lúcido, tem um escritório lá em Ipanema, dono da Golden Cross. Ele é mantenedor da Igreja Adventista, ele é dizimista, ele funda igrejas, funda escolas e funda orfanatos. Por isso que nós estamos orando aqui para que, antes desse homem partir dessa terra, ele fale assim, ó, toma aí para vocês aí. Isso aqui para ele é um quintal, porque ele é um homem multimilionário, né? Dono de uma empresa que tem um valor de mercado bilionário, que é a Golden Cross. Então, assim, são pessoas que começam a entender que o dinheiro já não é mais. Aí Deus olha para elas e vê nelas que essas pessoas estão prontas a ajudar com aquilo que elas têm. E, meu irmão, isso é maravilhoso, porque Deus vai abençoando. Eu conheço pessoas que Deus está prosperando porque elas entenderam isso para a vida delas. Elas entenderam que elas são patrocinadoras, que elas ajudam pessoas. Todas as pessoas, obrigado, meu irmão, muito obrigado. Todas as pessoas que fazem isso, que eu conheço, todas estão prósperas. Não tem uma que eu não conheço, que não seja mantenedora. E não faz o beabá, não dá só dízimo, não. Sustenta a igreja com outras coisas, sustenta pessoas com outras coisas. E não falta, meu irmão,
Isso é uma fidelidade que Deus estabelece com a pessoa. Então, ele era o administrador dos bens e Judas tinha essa questão. Judas, ele era de um grupo chamado, como é que era o grupo? Eu não sei se era Zelote. Era um grupo que era contra o Estado, revolucionário. Eles eram contra o Estado romano. Então, assim, ele era um cara muito ambicioso, né? Ele é o tipo de pessoa que existe ainda hoje. Que tipo de pessoa que existe ainda hoje? Você conhece algum lugar que ainda as pessoas fazem isso? Tiram aquilo que não são delas? Existe. Então, existe algum Judas entre nós. Mas não no aspecto do que Judas morreu. Judas se enforcou por outro motivo. Judas sempre esteve ali, mas nunca pareceu ser aquela pessoa que de fato esteve totalmente. Mas tinha que se cumprir também a palavra lá do Velho Testamento, que disse que um trairia. Então, se ele traiu, ele já traiu em outras coisas também. A traição, ela veio à tona depois de muitas coisas que já aconteciam nos bastidores. Perceba que ele em nenhum momento olhou para aquela mulher como uma mulher que estava dando uma oferta para Deus. Ele estava olhando para o dinheiro. Ele vendeu Jesus por quantas moedas? 30 moedas de prata, ou seja, ele vendeu por dinheiro. O coração dele era ganancioso, o coração dele era avarento, ou seja, o coração dele, a Bíblia fala, onde está o teu coração, ali também estará o seu tesouro. O que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Timóteo 6,10? O amor ao dinheiro é a raiz de todos, não o dinheiro, mas quem coloca o dinheiro à frente de tudo. Aí no capítulo 6, versículo 17 de 1 Timóteo, diga aos ricos desse mundo para não confiarem nas incertezas das suas riquezas, mas em Deus. Que as pessoas que são muito ricas, o que acontece com elas? Elas confiam muito em si, no seu dinheiro, naquilo que elas podem fazer. Tá? Lá no final, a entrega dos dízimos é simbolizada com primícias. Em Israel, não era mero ritual, mas tratava-se de honrar a Deus. Na outra página, Deus estabeleceu que haveriam bênçãos decorrentes da fidelidade e maldições decorrentes da infidelidade. Vamos lá. Por que bênçãos e maldições? Devorador na Bíblia não é diabo. As pessoas, elas quando falam isso, elas estão falando de maneira equivocada e errada. Devorador não é um diabo. Deus pode permitir que o diabo toque, assim como Deus permitiu que o diabo tocasse nas coisas de Jó. Tá? Na permissão, ele também pode permitir qualquer coisa que trabalhe a seu favor. Ele pode. Mas o devorador não é diabo. Por quê? Porque o texto de Malaquias deixa bem claro. Lá com a letra bem grande, no pronome, está lá a primeira pessoa. Eu, o Senhor, repreenderei o... Então quer dizer que não adianta usar o nome de Jesus, sem ser dizimista. Não adianta falar que não vai acontecer nada. Por quê? Porque o devorador não é o diabo que você repreende em nome de Jesus. Quem é o devorador? Biblicamente, o devorador tem um simbolismo no livro de Joel. Eram o quê? Pragas que consumiam as lavouras e as terras, correto? Consumia tudo. E na Bíblia? Vocês sabem que na Bíblia houveram anjos cumpridores da justiça de Deus. Quem são esses anjos? Vou te explicar. Deus mandou o anjo visitar a terra do Egito para poder matar os
primogênitos. Quem são esses seres? Cumpridores de uma ação de justiça devido à rebeldia de Faraó. Outro anjo, Deus mandou no acampamento dos assírios, e pela manhã um anjo matou 185 mil assírios. Aquele anjo foi cumprir uma ordem de Deus. Jerusalém, um anjo desceu em Jerusalém e matou muitas pessoas por causa do censo de Davi, porque Davi errou em fazer o censo. O poder bélico que ele tinha não estava na sua contagem, no seu número, mas em si na força de Deus que sempre foi com ele. E você, por aí, você vai vendo inúmeras passagens que o devorador nada mais é do que um ser que cumpre a justiça de Deus sobre a palavra que ele liberou. Então, o devorador pode ser qualquer coisa que esteja debaixo da justiça de Deus, sob a permissão de Deus, para poder atingir o que? Dentro da linguagem figurada, a terra e a lavoura, aquilo que produz, para de produzir, porque aquela ação, ela bloqueia aquela produção. Então, o devorador está num âmbito espiritual. Então, você não vai conseguir repreender, é pior do que o demônio. Porque o demônio, tu vai repreender, ele vai partir em retirada. Deus não, como é que Deus vai repreender ele próprio? Não vai repreender ele próprio. Eu, na primeira pessoa, repreenderei. Ou seja, só quem pode dar um basta e colocar um ponto final nessa ação é Deus. Ninguém mais. Não adianta usar o nome de Jesus. Porque Jesus não vai repreender ele próprio. O Pai, Felipe, há tanto tempo estou convosco, você me pergunta onde está o Pai. Eu e o Pai somos um, Felipe. Então, isso é uma coisa inviável, mas as pessoas, às vezes, por uma questão de interpretação, querendo forçar o texto, vai falar, não, que se você não der, o diabo vai lá na tua casa. O diabo nessa história aí está de lado. Ele pode até permitir que aquele que fica ao derredor querendo se aproximar, e numa situação extrema ele pode permitir. Mas, do contrário, de imediato, a ação é da justiça de Deus sobre a sua palavra. A justiça de Deus sobre a sua palavra, que ele pode usar qualquer coisa a favor para cumprir. Isso é uma coisa injusta? Não, porque a partir do momento que eu estou debaixo de uma palavra, essa palavra protege a minha vida espiritual. E a minha casa, nem demônio toca, porque o demônio não está nesse campo. Não tem o assunto. Gente, a gente precisa parar de colocar o diabo em tudo. Sabe por quê? Uma vez que, deixa eu dizer uma coisa para você, na Bíblia, o percentual entre o nome de Deus e do diabo é de 92,05 a quase 8. Aparece o nome de Deus nas suas variáveis mais de 8.000 vezes. Do diabo ali nas suas variáveis, Satanás, acusador, isso e aquilo, 377 vezes. Então a gente não tem como, a gente não está debaixo, só está debaixo da ação do diabo quem está no mundo, pô. Quem está no mundo, aí ele está se colocando numa posição de escravo, então ele está sobre a tutela do diabo. Agora, o cristão não pode ficar o tempo todo colocando o diabo nesse meio dessa história. A gente tem que assumir a nossa posição. Muita coisa do que acontece é decorrente à desobediência, a atos errados, a descumprimento da palavra, a transgressão da palavra. Aí a consequência é natural. Aí a gente quer sempre nomear o diabo como responsável daquilo que eu não faço. Aí a gente está sempre colocando o diabo no jogo. E o diabo, meu irmão, às vezes ele está de longe, ele até tenta entrar, mas não pode, porque Deus não deixa. Deus não permite. Então você está debaixo da palavra de Deus. O diabo, para tocar num cristão, é muito difícil. Essa coisa, mas o diabo está tocando lá na minha... o diabo não toca na sua vida. Só tocou na vida de Jó por um propósito. Quem está debaixo da palavra de Deus, da cobertura dele, o diabo não toca. Nós somos seres humanos, vamos ter problemas humanos, vamos ter doenças, vamos ter, isso faz parte da vida. Não é o diabo, pô. Porque a gente às vezes coloca o diabo numa posição de protagonista, às vezes. Protagonista é Deus na nossa vida. As pessoas às vezes falam mais no diabo do que propriamente em Deus. Quem está à nossa frente é Deus.
Agora, tem pessoas aí sim que não estão debaixo de Deus e quando a gente tem autoridade, a gente repreende o diabo que está atuando ali. Por quê? Porque está ali, não está aqui. A gente tem autoridade no nome de Jesus para repreender. O diabo lá, quando resistiu lá aos filhos de servas lá, olha o que o diabo falou, eu sei quem é Paulo, sei quem é Jesus também, mas vocês são quem? Porque os demônios não reconheceram a autoridade daqueles filhos de servas, porque eles não estavam debaixo da palavra de Deus, por isso que eles foram envergonhados. Agora, quem está debaixo da palavra de Deus, o diabo tem que fugir, sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, vai acontecer o quê? Ele vai sair correndo, fala. As batalhas espirituais são externas. O diabo não batalha na mente de ninguém, isso é uma heresia. O diabo não é onisciente, não conhece pensamento para ficar batalhando na cabeça de ninguém. Como é que eu vou entender que a pessoa, não, mas o diabo está falando na minha cabeça, então tem alguma coisa errada. Se o diabo está falando na tua cabeça, aí tem que saber quem é que está na casa. Não, eu estou falando que tem pessoas que ficam falando isso, que o diabo está falando aqui na minha cabeça. Opa, tem alguma coisa errada. Se o diabo está falando na cabeça de alguém, ele está ocupando um espaço que não é dele. Por quê? Porque as batalhas, elas são externas e elas tentam o quê? O tempo todo fazer inferência dentro de nós. Paulo vai falar o que aos Efésios? Estejais, pois, firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele vai falar assim, colocando o quê? O capacete. Para quê? Para que os dardos e as setas malignas não penetrem na nossa mente. Porque se a minha mente é de quê? De Cristo. A ninguém conheço segundo a carne, mas segundo Cristo. A minha mente é de Cristo. Então, eu vou ter problema como qualquer ser humano? É óbvio, porque as inferências do mundo o tempo todo estão vindo sobre a gente. Aí a gente pensa naquilo, às vezes tem um sentimento estranho e tal, mas qualquer opressão maligna na mente da pessoa que faz inferência de modo a deixá-la para baixo, deprimida, tudo mais, essas coisas as pessoas não podem aceitar. Por quê? Elas estão vindo como uma opressão. Daqui a pouco aquilo vai aumentar, porque o diabo quer penetrar o quê? A nossa mente é como se fosse... Jeremias falou assim Deus falou para Jeremias, eis que te ponho como cidade forte, como muros de bronze e como coluna de ferro. Deus estava falando assim, ninguém vai penetrar, ninguém vai passar, ninguém vai te tocar. É assim que nós somos perante o inimigo. Deus não vai deixar o inimigo penetrar. Quem deixa penetrar, quem abre brechas, quem abre portas é o ser humano. Se o ser humano abrir as portas, abrir as brechas, aí acontecem as coisas. Agora, se você estiver vigiando com a tua vida, ele vai tentar, ele tentou Cristo. Por 3 vezes ele tentou a Cristo. E Cristo fez o quê? Está escrito, está escrito, está escrito. E não teve êxito. Jesus me ensinou que, através da palavra, eu venço. E ele venceu através da palavra para dizer para a igreja, vocês também podem vencer através da palavra. Ele em nenhum momento usou nenhum subterfúgio de ser Deus. Ele era Deus, mas era 100% homem. E ali é uma demonstração de que o Jesus Cristo, homem, venceu aquela tentação. Por quê? Porque ele estava com fome há 40 dias. Ele estava preso a um corpo terreno que tinha fome, é inevitável. Mas ele vence a necessidade humana. Nem só de pão viverá o homem. Então, a gente aprende que essas batalhas espirituais, elas estão acontecendo aqui fora. E eu sei que elas estão acontecendo. Eu as vejo aqui acontecendo. Sendo que a minha mente ela tem que estar blindada. O Espírito Santo tem que selar o meu pensamento, o meu coração. Para quê? Para que aquelas coisas não entrem. Como é que existia a batalha no passado lá? Primeiro eles tinham que tentar derrubar, penetrar as muralhas das cidades.
Quando eles conseguiam adentrar, o forte era derrubado e não tinha mais defesa. Então, as muralhas eram as defesas de uma cidade. Primeira coisa, que quando Israel, o povo volta para Jerusalém, era restaurar as portas que eram imensas e os muros de Jerusalém. Por quê? Porque você tinha que fazer com que aquela... se você pegar a cidade de Jerusalém, ela é alta. Por quê? Porque daqui de cima, quando os inimigos vinham, eles já sabiam. E aquelas muralhas eram as defesas, então eles não penetravam. Então, se os inimigos vinham por ali, daqui mesmo eles já atacavam. Então, por isso que as muralhas serviam como uma defesa, e quem estava do lado de dentro tinha uma visão mais privilegiada para ataque. Entendeu? Acabou que a gente foi para esse lado aí, mas vamos lá. Pode passar. Entre os primeiros cristãos, encontramos vários exemplos de pessoas que foram mais que dizimistas, foram doadores generosos que consagraram tudo ao Senhor, como Zaqueu, que ao se converter doou tudo que tinha, doou 50% de tudo que tinha. Lucas 19, de 1 a 8, a viúva pobre que deu 100% do pouco que tinha, que era tudo que ela tinha, moeda. Barnabé, que doou um terreno, Atos 4, de 35 a 37, e muitos outros cristãos que assumiram esta prática, Atos 2, 45. Pode passar. A proteção contra o ladrão e a vida em abundância, João 10, 10. O ladrão vem para quê? Para roubar, matar e destruir. Mas o cristão que vive com Deus, ele vai ter vida em abundância em todas as coisas, tá? Quando a gente fala de prosperidade, para muitos a prosperidade vai ser o quê? A ausência de necessidade, ter as coisas de maneira digna, ter uma vida sem falta de nada. Para outros a prosperidade vai ser uma prosperidade que Deus vai engrandecer financeiramente, porque Deus vai contar com aquela pessoa. Meu irmão, nem todo mundo, escuta o que eu vou dizer, nem todo mundo vai enriquecer. Então a gente precisa aprender a viver com a prosperidade que Deus nos dá. Porque nessa prosperidade nós temos saúde, nós temos vida, nós temos família, nós temos tudo. Se ele achar que eu mereço mais um pouco, dar um salto a mais, ele vai fazendo. Na vida de cada um, de acordo com cada um está pronto. Ele também não vai dar para pessoas que daqui a pouco a pessoa vai largar, vai embora. Para ele não perder, ele mantém a pessoa naquela vida ali. Mas se a pessoa insistir, a pessoa vai e se esborracha toda. E daqui a pouco tem problema. Se Deus vai repreender o devorador pela fidelidade? Fidelidade, é a justiça da palavra. Vamos lá. Quando a gente fala para a pessoa que tem um entendimento, todos nós aqui temos um entendimento, correto? Estamos falando sobre dízimo. A partir do momento que a pessoa tem um entendimento e ela não quer fazer, eu não quero fazer porque eu acho que o pastor está roubando, eu não quero fazer porque eu acho que o meu dinheiro eu tenho que ajudar pessoas lá fora e a igreja não precisa. Bem, a Bíblia não está dizendo isso, a Bíblia está dizendo para você levar a casa do tesouro. Cabe a casa do tesouro prover todas essas coisas que as pessoas falam, que as pessoas falam assim, não, mas eu vou fazer caridade. Bem, está fazendo caridade com o bolso de Deus, porque os 10% não é meu, então como é que eu vou fazer caridade com aquilo que não é meu? Faz dos teus 90, vai lá e faz caridade com o seu. Quando eu faço isso, eu repreendo o devorador. Agora, quando eu não faço, é o seguinte, eu sei que aquilo ali existe, tal, mas eu não quero fazer. Aí a pessoa não faz. Bem, ela não pode querer exigir a justiça da palavra sobre a vida dela. Ela não pode exigir. Ela está dando brecha para algumas coisas. Ela não pode exigir absolutamente nada. Por quê? Porque ela não cumpre a palavra. Como é que ela quer que Deus prospere a vida dela? Então, tem pessoas que não vão fazer porque vão dar uma série de alegações para si. Elas preferem criar alegações para si do que serem fiéis a Deus. E quem está falando para fazer isso não é o homem, é o próprio Deus. Mas na cabeça da pessoa, a pessoa acha que prefere fazer isso
é como se dentro da ideologia dela, aquilo dali para ela fosse uma coisa que ela acredita, mas ela está colocando em queixa o que ela acredita e o que a Bíblia diz para ela fazer. Ela também não vai poder requerer, porque a Bíblia fala, e fazei prova de mim, diz o Senhor. E essa daí não pode fazer, e nem exigir, porque ela não está debaixo da justiça da palavra. Se ela estiver debaixo da justiça da palavra, Deus vai honrar a vida dela, no automático. Agora, se ela se priva, é uma escolha dela. Se ela se priva de não fazer isso, ela escolheu. Até porque vocês acham que isso foi fundado agora, mas o senhor especulou ali, lá em Gênesis. Começou com Abraão. Eu falei aqui, começou com os patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó deram dízimo antes de o dízimo ser colocado como dispositivo de lei por Moisés para sustentar os sacerdotes levitas. Ou seja, existia pela fé. Dízimo não é oriundo da lei, dízimo é oriundo de fé. E graças a Deus por isso. Por quê? Porque Melquisedeque, como rei de Salém, rei de Par, a gente sabe que é o prototipo do próprio Cristo, quando Abraão apresenta o vinho, o pão e dizima ali, naquele ato de comunhão, que é o primeiro ato entre Deus e o homem. E ele vai lá e dá tudo aquilo que Deus deu para ele. E Deus prospera Abraão, Deus prospera Isaac e prospera Jacó. Por quê? Porque a família segue aquela mesma linha. Você vê famílias que seguem a mesma linha e você olha para aquela família ali. É o princípio. Ensina para o teu filho o princípio de ser dizimista, de ser fiel, que você vai ver que lá na frente, tudo que ele semeou, ele vai colher. Vamos lá. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Deus supre todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas. Está nos textos aí, mas eu vou correr que o horário já está passando. Até enquanto dormimos, Deus cuida de nós, Salmo 127, 2. Não gastar mais dinheiro do que desnecessariamente. Veja bem, tem gente também que não é um bom administrador da sua vida, tá? Tem gente que se enrola e não tem nada a ver com Deus, tá? Tem gente que faz aquilo que não tem condições de fazer. Aí, meu irmão, aí o devorador é o quê? É o que eu disse, o devorador pode ser muitas coisas, inclusive a própria pessoa se auto-boicotando, fazendo aquilo que ela não pode ter e querendo ser uma coisa que ela não tem ainda para ser. Aí o que ela vai ter? Problema. Falta de controle, de domínio. O dinheiro não será mais colocado num saco furado, como diz Ageu, capítulo 1, versículo 6. O que Ageu quis dizer ali? Vocês colocam e cai no saquetel furado. E o pouco que retém, versículo 9, eu assopro. Mas por que ele está dizendo isso? Porque Ageu é o profeta que profetizou quando o povo levou as madeiras, levou os materiais para subirem ao monte, porque ficava lá o templo em cima do monte, para que eles pudessem reconstruir. O que eles fizeram? Eles ficaram 15 anos parados. E lá no livro de Ageu 1:2 e 1:4, eles começaram a pegar o material que era para o templo e começaram a construir suas próprias casas forradas, como diz o texto lá. Ou seja, eles receberam material para poder levantar a casa, daqui a pouco cada um foi para a sua casa e pegou um pouco do material e foi levantando a sua própria casa. E aí o que aconteceu? O povo começou a colocar em saco furado, como disse Ageu. E tudo que vocês estão colocando eu assopro. Por quê? Porque aquilo que eles receberam que era para Deus, eles colocaram para eles. Pode passar. O sustento da igreja, de suas instalações, de seus ministérios, sustento dos obreiros responsáveis pela... Você sabe que a igreja presbiteriana, ela tem uma cidade, sabia? Aonde pessoas que trabalharam no ministério, quando se aposentam, vão para essa cidade acabar de viver as suas vidas. Ficaram 30, 40 anos servindo a igreja. São poucas as denominações que têm condições de fazer isso, né? Mas digno, como diz a palavra, é o obreiro do seu salário. A igreja que pode, tem igrejas que têm uma estrutura muito grande. E tem pessoas que também trabalham e doam a sua vida para isso. A igreja que pode fazer, não há nenhum problema nisso, porque o próprio Cristo falou que digno do seu salário é o trabalhador. Se essa pessoa dedicou a sua vida e viveu para o ministério uma vida inteira, isso não tem nenhum problema. Eu não estou dizendo
pessoas que se aproveitam da fé e vivem de maneira luxuosa. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala dignamente. A Bíblia não fala que o pastor ele tem que ser rico. A Bíblia não diz que o pastor tem que ser rico. Não pode. O pastor ele tem que ter o essencial, se ele é mantido pela igreja, para sobreviver de maneira digna. Agora, ostentar, carro do ano, Rolex, essas coisas assim, se o cara quiser fazer, o cara vai trabalhar, vai comprar, vai ter essas ostentações com o trabalho dele. Com o dinheiro da igreja, realmente isso soa como algo estranho. Por quê? Porque aí sai daquele aspecto da coisa da pessoa. Paulo, ele tinha muitos cooperadores que ajudavam. Os filipenses foram uns que mais ajudou o trabalho de Paulo. Não há nenhum problema. Paulo também ele fazia tendas, trabalhava com tendas, também tinha meios de recursos para poder dar continuidade às suas viagens. As igrejas como Coríntios também levantou contribuições para que ele pudesse dar continuidade. Está tudo normal. O que não está normal são as ostentações, que você olha para a pessoa e você vê pessoas, às vezes, da cabeça à planta dos pés, a pessoa deve estar, às vezes, com 1 milhão no corpo. E isso não tem muito cabimento com o Evangelho, né? A pessoa tem que estar de maneira digna. Agora, de maneira... com 1 milhão no corpo, eu posso pegar e ajudar muita gente. Isso é dinheiro de igreja, que eu estou falando. Paulo fala que ele não foi pesado em ninguém. Isso. Fez de tudo para não ser pesado. Fala. A gente está mostrando os dois lados que você vai ter na igreja. Quando uma igreja é rica, tem estrutura, consegue fazer, manda missionários, tem pessoas que estão no campo trabalhando, isso é correto. Agora, quando nós vemos igrejas sem finalidade, com pessoas com uma visão muito focada no dinheiro, as pessoas elas desconfiam, porque o que acontece? No movimento neopentecostal é diferente do movimento pentecostal. O movimento pentecostal é uma coisa, neopentecostal é outra. O neopentecostalismo, ele vai vir da década de 70, 80 para cá, com esses movimentos que foram surgindo, com uma coisa voltada para a fé e para questões financeiras. Essas igrejas crescem assim, pouca palavra, mais dinheiro, mais voltada para alguns outros estímulos, muitos objetos dentro da igreja. Por quê? Porque eles acabam usando aquelas pessoas que já são fracas mesmo, né? As pessoas gostam de afirmar sua fé no quê? Em objeto. Uma rosa, né? Uma garrafa d'água. Então, assim, isso tem. Eu não vou ficar citando o nome aqui, mas quem conhece o movimento neopentecostal sabe que essas igrejas, elas estão aí, subsistem por isso. A finalidade delas, aí cada um julgue aquilo que realmente for, né? E, na verdade, o próprio Cristo veio numa manjedoura, né? Nem nasceu num hotel, em algum lugar que ele pudesse ser bem amparado, pelo contrário. Veio no local mesmo de pobreza, foi criado em Nazaré da Galileia. Pode vir alguma coisa boa de lá? Então, meus irmãos, vamos orar e já vamos daqui uns 2, 3 minutinhos começar o culto.